Olá, pessoal, eu sou a Paula, estou gerando um milagrinho que se chama Alice. Nós estamos de 31 semanas e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar até aqui, né? Sobre o meu testemunho, sobre tudo que eu passei, né? Pelo deserto que eu passei até chegar nessa fase de gerar o meu milagrinho. Então, tudo começou em 2022, quando eu e meu esposo decidimos que a gente ia engravidar. Então, eu parei de tomar o anticoncepcional, né, em março. E em junho, eu estava recebendo o meu primeiro exame positivo, né? De 22 de junho. E foi, assim, surreal. Foi uma sensação incrível, assim, de muita alegria, de estar realizando um sonho, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu me lembro que na Copa de 2018, na Copa do Mundo de 2018, eu falava, na Copa de 2022 eu vou estar grávida. Só não esperava que o ano de 2022 ia ser o ano mais difícil da minha vida. Então, eu engravidei, contei, né, para os meus familiares mais próximos, meu esposo. Foi um momento muito gostoso, de muita emoção, de muita alegria. Eu gosto de lembrar desse. Antes, né, de passar por todo o processo, eu lembrava desses momentos com muita dor no coração. Hoje eu lembro de tudo isso com muita alegria, de saber que eu passei por todo esse processo e agora eu estou gestando, né, o meu milagrinho. E aí, eu fiquei pouco tempo grávida, né? Com 6 semanas eu tive um aborto espontâneo. Eu me levantei pra trabalhar. Quando eu fui no banheiro, tinha muito sangue. E eu fiquei desesperada, porque eu sabia que eu tava perdendo meu bebê. E meu esposo também ficou muito preocupado comigo, acordou muito assustado. Nós fomos na maternidade, numa emergência. Fiz uma ultrassom e vi que não tinha nada. Não tinha saco gestacional, não tinha embrião. Era como se meu útero não tivesse estado grávido, né? Eu não estivesse grávida, não tivesse um bebê ali. Mas o meu beta tinha dado positivo, né? Tanto o da farmácia, né? O teste da farmácia deu positivo, quanto o exame de beta-HCG no sangue mesmo tinha dado positivo. Por mais que tinha dado um valor baixinho, tinha dado positivo. E aí foi o pior dia da minha vida. Foi. Nossa, eu não consigo descrever com palavras o quanto foi difícil pra mim passar por isso. Eu sou enfermeira obstetra, eu trabalho numa grande maternidade pública de Goiânia, e eu via, né, esses casos diariamente de abortos, né? E profissionalmente falando, é algo comum, né? Não é normal, não gosto de falar essa palavra normal, porque não é normal, mas é comum, né? Uma a cada 4 mulheres vai sofrer um aborto. Só que quando é com a gente, né, a gente começa a entender o lado da paciente, né? Eu me coloquei no lugar da paciente e eu vi que era algo muito sério. Porque assim, eu como profissional, trabalhando numa grande maternidade, numa emergência, eu via muita coisa ruim, né? Muitas emergências, muitas situações difíceis, e o aborto, até na nossa classificação de risco mesmo, ele não era, se a mulher não tivesse com sangramento fora do normal, ele não era considerado algo urgente, né, algo grave. Então, na nossa cabeça de profissional, a gente fica assim, né, nossa, tá, perdeu, não tem o que fazer, agora é tentar outra vez e tudo, né. Só que quando eu passei por isso, e aí eu já entro no primeiro detalhe do meu testemunho, que eu imagino que Deus me permitiu passar por isso para justamente ajudar essas mulheres e a entender profundamente, sabe, o que elas estavam sentindo. Não era só um bebê, né? Não era só um embriãozinho que estava se perdendo ali, era um sonho, era uma vida, né? Então eu passei a ter mais empatia por essas mulheres, realmente sentir na pele, né, o que elas sentem quando perde um bebezinho. Engraçado que até às vezes aquelas mulheres que não estavam desejando aquela gestação, não foi planejada, senti uma tristeza muito grande, né, de perder esse bebê. E foi engraçado que eu quis voltar a trabalhar logo, porque eu não queria ficar em casa pensando, né, tava muito difícil pra mim suportar. E quando eu voltei a trabalhar, meu primeiro dia de plantão,
a maioria das internações foi de aborto. E as pessoas falam, nossa, Paulo, você foi muito forte, como você conseguiu passar por isso e vivenciar com outras pessoas? Na verdade, pra mim, foi uma ajuda muito grande poder estar com aquelas mulheres e ajudar aquelas mulheres, sabe? Ter um olhar mais específico, um olhar mais empático mesmo por elas. E poder falar assim, eu sei o que você tá sentindo, eu sei o que você tá passando, porque eu também tô passando por isso. E eu quero te ajudar da melhor forma, da forma como eu puder, né? E realmente individualizar as pacientes, né? Porque nós, como profissionais de saúde, a gente tem esse hábito, né, de às vezes generalizar as pessoas, né? E olhar para ela com o olhar do diagnóstico delas, e não o ser humano, né, como um todo, né? Tudo que essa pessoa passou, os sentimentos dela. Então, eu sei que Deus permitiu que eu passasse por isso para também, né? Não foi só isso. Hoje eu entendo todo o processo dessa dor, desse deserto que eu passei, desse luto. Então, um dos motivos, eu creio que foi para isso, né? Não é à toa que eu trabalho com mulheres, né? Eu acho que seria uma coincidência demais. Então, eu trabalho com mulheres que provavelmente em algum momento vai passar por isso e eu estarei lá para ser um ombro amigo, né? Um abraço e dizer, eu entendo o que você tá passando, mas Deus é fiel e Ele cumpre e Ele realiza sonhos, né? Tem uma frase que está na minha vida agora, é essa: Deus realiza sonhos. E esse vídeo aqui, gente, é justamente para isso, é para testemunhar o que Deus fez na minha vida e gerar vida na vida de outras mulheres, né? Gerar esperança para que você, mulher que estiver assistindo, se você perdeu um bebê, creia que Deus realiza sonhos, só que Ele tem um momento dele, né? A gente costuma dizer que Deus tarda, mas não falha. Na verdade, não. Deus faz no momento dele. Ele não tarda, Ele não falha. Ele é perfeito. É o momento dele, é o tempo dele, porque o tempo dele é o melhor para nós. Hoje eu consigo compreender isso. Olhando para trás, né, esses 2 anos de luta até chegar aqui hoje, e vejo que Deus sabia exatamente o momento certo para me entregar esse presente para nossa família. Então, seguindo, né? Como era o primeiro aborto, não tinha muita coisa o que fazer, não precisei fazer curetagem, porque foi espontâneo. Os médicos falaram que foi uma gestação química, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando não forma o embriãozinho, nem o saco gestacional, só tem modificações químicas mesmo no corpo, hormonais, e aí dá o positivo no beta, né? Então eu sofri esse aborto espontâneo, né? E nesse tempo desse primeiro aborto, eu sofri muito, 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 principalmente porque eu já tinha contado, né, pra família, e tinha sido tão especial, todo mundo ficou tão feliz e eu ter que contar que eu perdi um bebê, né, e levar, na minha cabeça eu pensava assim, eu vou levar tristeza pros meus familiares, né, e aí eu já comecei a me sentir muito mal com isso, como se eu fosse culpada, né, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Nós mulheres, a gente se culpa muito, né. Na minha cabeça vinha, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz algo que não podia ter feito, foi culpa minha esse aborto, e agora eu vou ter que levar essa tristeza para os meus familiares, né? E foi um tempo que Deus conversou muito comigo. Foi um tempo, eu posso dizer que foi o tempo que eu fui mais sincera com Deus, que eu mais briguei com Ele, mas que logo eu via que eu tava fazendo algo errado e pedia desculpas, né, pra Ele, e eu percebi o cuidado dele em tudo. E um desses dias que eu percebi esse cuidado foi fazendo um devocional, que é esse daqui, Café com Deus Pai, de 2022. No dia que eu descobri o aborto, né, eu não tinha lido ele ainda, ele é diário, todo dia tem, ele mostra, né, os dias do mês, né, do ano. E eu não tinha feito devocional, e eu e meu esposo, a gente tava muito mal em casa, muito mal. E aí, era à noite já, eu falei, amor, vamos ler o devocional? Eu tava assim, como se o mundo tivesse parado, realmente num processo assim de luto. E aí no dia 28 de junho, que foi o dia que a gente descobriu, né, a nossa perda, o devocional trouxe pra gente a seguinte mensagem: Deus não o deixa só. E aí começa assim o devocional. A resposta para a situação de dor que você está sentindo pode estar dentro de você. Se crer realmente em Deus e se mantiver firme em suas promessas, então sua maior dor será transformada em seu maior testemunho. Isso aqui pra mim, só
essas frases, né, esse primeiro parágrafo já me trouxe tanta vida. E eu e meu esposo, a gente chorou bastante, a gente entendeu que era uma mensagem do Senhor, né? Não seria coincidência no dia da nossa perda o devocional estar falando justamente isso. Eu falo que Deus realmente, né, o Espírito Santo usa muito o Júnior Rochirola, que é o autor desse devocional. Já vivi bastantes experiências com Deus mesmo, lendo esse devocional. E aí, a mensagem também que ele coloca nesse dia é uma ferida curada, um ministério aberto. Nesse dia eu tive a certeza de que eu teria um ministério nessa área, sabe? Porque eu ia testemunhar aquilo que eu passei para ajudar outras mulheres a também passarem por isso e a também sobreviverem ao luto do aborto, que é algo tão difícil e que é pouco falado, né? Outra coisa que aconteceu comigo também foi que eu fui para o plantão um dia e nem era o meu dia de plantão, eu tinha feito uma troca e aí eu fui para outro setor também, para triagem, que é a classificação de risco. E eu fui classificar uma paciente, né? Na verdade, ela veio até mim, perguntou se o médico ia demorar a atendê-la. Eu expliquei pra ela sobre a fila de espera, né, e tudo. E aí ela me contou, ela sentou na minha sala e começou a me contar que era o primeiro filho que ela estava perdendo, e que estava sendo muito difícil pra ela, que ela já tinha recebido essa notícia na ultrassom, mas ela precisava passar com o médico de novo, né? Com o médico da emergência. E ela não queria esperar, ela queria ir pra casa pra chorar, né? E eu entendi aquilo, eu entendi o que ela estava me dizendo. E aí eu pude falar pra ela, olha, moça, eu entendo a sua dor. E aí foi quando eu abri meu coração pra ela, né? Comecei a contar sobre o que eu tinha passado, que eu também tinha perdido meu bebê, que tava sendo muito difícil, que eu entendi essa dor. E a gente começou a conversar. E aí eu me vi chorando, né, eu ali profissional, a gente sempre tenta ser mais firme, não chorar perto do paciente, mas o meu lado humano falou muito, porque ela levou uma mensagem do Senhor pra mim. Ela falou o seguinte, ela falou, Paula, geralmente na Bíblia, os primogênitos é os que carregam as maldições hereditárias, né, as maldições da família. E eu creio que a gente, né, perdeu o nosso primogênito, você perdeu o seu primogênito porque Deus quer escrever uma nova história pra você. Eu até emociono de falar sobre isso, porque foi muito forte pra mim. Ela não me conhecia, ela não sabia meu histórico familiar. E realmente o meu histórico familiar é muito difícil, né, de algumas questões muito difíceis nessa área familiar. E ela me falou isso sendo usada, né, pelo Espírito Santo, por Deus, pra me dar essa mensagem. E foi muito forte pra mim, eu senti o cuidado de Deus, e Deus me abraçando, dizendo, filha, eu estou cuidando de você e eu quero escrever uma nova história. Então o que ela falou, Deus está levando o nosso primogênito pra levar com ele todas as nossas maldições, né, toda a carga pesada da nossa família, porque Deus quer escrever uma nova história pra você. E aquilo pra mim era como se fosse Deus ali, me falando, filha, eu tenho algo novo pra você, confia. Acredite que todo esse seu sofrimento não será em vão. E eu chorei muito, né? Eu tava lá trabalhando e ela veio, ao invés de eu prestar ali uma assistência, né? Um conforto pra ela, ela que prestou esse conforto pra mim e foi, assim, incrível. E aí ela foi embora, nem passou pelo médico, e nunca mais eu a vi. Mas eu entendi que ali foi Deus falando comigo e cuidando de mim, né? Então, assim, foi um momento de deserto, mas é no momento de deserto que a gente tem mais sensibilidade pra sentir o amor do Senhor por nós, né? O cuidado dele por nós, porque Deus é um Deus de detalhes. E aí eu tive outra experiência, né, em relação a isso. Deus falou comigo de novo, eu só não me lembro se foi do primeiro aborto ou do segundo, porque eu tive 2 abortos, vou contar do segundo, gente. Então, eu me lembro de estar prestando uma assistência ao parto normal, de uma mulher, de uma família que tinha perdido também um bebê, e ela tava gerando um bebezinho arco-íris, né, que é o bebê que vem depois de perdas gestacionais, porque toda tempestade, quando ela finaliza, vem um arco-íris, né, pra alegrar. E aí eu tava prestando assistência a esse parto, e eu sabia, né, dessa perda, então, sabia que aquela bebezinha que ia nascer era muito preciosa, era um milagre deles, e foi um parto lindo. Ela queria parir na banheira, e ela teve
o parto na banheira, foi maravilhoso, foi um momento muito forte, de muita emoção quando a bebê nasceu e o pai chorou muito, a mãe chorou muito e falou muito pra criança que estava ali no colo: filha, você foi muito desejada, você foi muito esperada, você é nosso milagre. E aí eu me vi, né, naquela situação, me vi pensando: meu Deus, quando for minha vez, como será? Vai ser realmente também muito impactante, muito emocionante, eu imagino. E aí eu acabei contando minha história pra ela também. E eu me lembro que depois do parto, o esposo dela pediu pra sair um pouco, porque ele tava, assim, muito emocionado. Eu permiti que ele saísse. E aí ele saiu e voltou e pediu pra conversar comigo. E ele falou: Paula, Deus pediu pra eu te falar que ele é um Deus de datas. Você pode perceber que na Bíblia Deus é bem detalhista, ele gosta de falar datas. E ele já tem a data pro seu bebê chegar. Nossa, e aí eu me emocionei de novo, porque eu sou uma manteiga derretida, eu choro muito mesmo. E foi muito bom sentir novamente esse cuidado do Senhor. Esse aqui são alguns dos pequenos testemunhos, dos pequenos cuidados que Deus fez comigo. Dos vários, né, na verdade. Esses são só alguns dos vários momentos que eu percebi que Deus estava cuidando de mim. Que Ele me amava, que Ele não era um Deus ruim, que Ele não era um pai ruim. Mas que eu precisava passar por tudo isso. E que Ele sabia que era pro meu bem, que era pro meu melhor. E que era para um bem maior, né? Que eu imagino que eu esteja aqui gravando esse vídeo justamente para alcançar outras pessoas. Para que elas também se encham de fé. E que elas acreditem que Deus é um Deus que realiza sonhos. É um Deus de milagres, né? E de promessas. Porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí, ok, passei por tudo isso. E aí, 3 meses depois, né, de junho a setembro, em setembro eu engravidei novamente. Fiquei muito feliz, né, mas ao mesmo tempo já com mais receio. Já foi um pouco mais difícil pra mim. Não foi aquela alegria toda da primeira gestação, porque eu tava com medo. Então a gente resolveu não contar pra todo mundo igual a gente tinha contado antes. Guardamos mais pra nós. E a gente acabou contando pra alguns amigos mais próximos que nos ajudaram muito na primeira perda, né? Não é à toa que na Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos, né? Esses amigos nossos ajudaram muito a gente, nos acolheram com nossa primeira perda e tava torcendo por essa segunda gestação pra dar certo. E aí, eu não sangrei, então eu falei: tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Eu não perdi meu bebê. E aí eu marquei a primeira ultrassom pra ver como é que tava, pra escutar o coraçãozinho, porque eu não tinha chegado a escutar o coraçãozinho do meu primeiro bebê. E fui pra ultrassom. E quando eu entrei na sala de ultrassom, meu Deus, eu tava com muito medo, o médico começou a fazer o exame e eu olhei no rosto dele, eu vi a expressão dele, já me contava tudo. E ele falou: olha, não tem batimentos, tem o embriãozinho, né, aqui, tem um saco gestacional, porém não tem batimentos. E ele foi muito seco comigo, sabe? Muito seco com a gente. Ele falou: olha, não tem batimentos, provavelmente não vai evoluir essa gestação, mas eu oriento fazer daqui 15 dias uma nova ultrassom pra confirmar, né, o aborto, e aí seguir com os outros procedimentos. E eu fiquei assim: que? Meu mundo parou. Simplesmente, meu mundo parou e eu fiquei assim: eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. Meu Deus, não acredito, Senhor, por favor. Não tô passando por isso de novo, meu Deus, não permita isso, eu não vou aguentar, eu não vou suportar essa dor de novo, não vou suportar. E era real, e o meu bebê não tinha batimentos. Isso eu já tinha contado para alguns amigos, eles estavam esperando ansiosos pelo resultado do exame. Aí mais uma vez eu tive que contar uma história triste, uma história difícil de que eu estava perdendo meu bebê. Fui pra casa, vim pra casa, né, assim, desolada. E muito brava com Deus. Muito brava. Falei: Deus, por que você tá fazendo isso comigo? O Senhor é um pai ruim, você é um Deus mau, o Senhor castiga a gente. O Senhor tá me castigando, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? E aí veio várias coisas na minha mente, né? Eu pensei: tantas mulheres que não querem os filhos, que engravidam sem querer, que não tem uma estrutura familiar, né, pra esses filhos e engravidam facilmente, têm seus bebês, e eu que, né, tenho uma família, que quero tanto esse bebê.
eu não consigo ter um filho. Por quê? O Senhor é um Deus mau. E briguei com ele. Briguei, fui sincera, rasguei meu coração pra Deus. Eu acho que foi o dia mais sincero que eu fui com Deus, assim. O dia que eu fui mais sincera com Deus. Eu acho que... E Deus aprova isso, tá, gente? Não que ele aprova a gente falar mal dele, né? E praguejar e tudo, murmurar. Mas ele aprova um coração sincero, que não é hipócrita, né? E logo meu marido sempre comigo, né? Esqueci de falar disso. Eu não conseguiria passar por tudo que eu passei se não fosse meu esposo. Não conseguiria. Ele foi o meu alicerce, minha base. Graças a Deus por isso, por esse marido maravilhoso, que me deu tanta força, que me apoiou tanto, que ele estava sofrendo e ele teve que se fazer forte para poder me ajudar nesse momento. Então ele me abraçou e ele falou, não faz assim, não fala assim, você sabe que Deus é um Deus amoroso, que nos ama. E aí veio, né, aquele arrependimento. Falei, meu Deus, me desculpa. E falei, me desculpa, Senhor, me perdoa. Não, o Senhor não é um Deus mau, o Senhor sabe o que faz, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor sabe o futuro, o passado e o presente, então o Senhor sabe o que é o melhor pra nós, me perdoa. E aí, pedi perdão e segui firme. E seguimos, né, um dia de cada vez. Eu decidi, então, esperar pra ver se... Aí eu fiz o segundo ultrassom, realmente não tinha batimento, já tava regredindo todos os parâmetros, era realmente um aborto retido. E aí eu teria que fazer, ou aguardar pra ver se ia sair sozinho, né, os restos, ou eu teria que fazer uma curetagem. Então eu esperei 15 dias, mas não saiu. E aí eu precisei ir... antes disso, na verdade, tava esquecendo detalhes. Eu fui na emergência, depois da ultrassom, levei o resultado na emergência e tinha uma médica maravilhosa. Lembrando que o médico da ultrassom foi bem difícil comigo, né? Ele foi bem seco. Então a gente, como profissional de saúde, tem que ter esse cuidado para não tratar as mulheres como um objeto ali, como um diagnóstico. E sim, ter mais sensibilidade, sabe? Para dar essas notícias. Eu aprendi muito isso com tudo que eu passei, né? E eu espero que os outros profissionais também aprendam essa sensibilidade. Então eu levei o resultado para emergência de uma maternidade. E lá tinha uma médica maravilhosa que Deus colocou, né, na nossa vida. Que me acolheu, que me abraçou, que explicou que as chances eram muito baixas de eu escutar o coraçãozinho do bebê, dele evoluir no próximo ultrassom. Porque não tinha escutado o coraçãozinho, né? Eu já tava acho que com 7 semanas, mas o embriãozinho tava com tamanho de 6. Mais uma vez, 6 semanas, né? E aí ela me passou um remédio pra segurar a gestação, né? O Utrogestan. E falou assim, olha, faz daqui 15 dias, então, um novo ultrassom. Não posso te dar 100% de certeza de que não vai escutar o coraçãozinho, mas também não posso te dar esperanças grandes de que você vai escutar. Espera e repete. Gente, essa parte de ter que esperar pra fazer a outra ultrassom foi pra mim a mais difícil. Foi muito angustiante, dia após dia, eu vivi um dia de cada vez, pensando, meu Deus do céu, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer um milagre e esse bebê pode ter batimentos no próximo ultrassom, se for da tua vontade, deixa que, permita, né, que na próxima ultrassom eu escute o coraçãozinho, que eu vou testemunhar desse milagre, né, e falando com Deus. E eu escutava muito uma música que me ajudou muito, um louvor, agora eu esqueci o nome do louvor, mas era um louvor que falava sobre recebe a cura, recebe a unção de ousadia, de conquista e de multiplicação. E eu orava pelo meu útero e falava que eu ia ser frutífera e que eu ia conseguir engravidar, que esse bebê poderia sim, na próxima ultrassom, ter vida aqui dentro, né? E nesse meio tempo eu não tinha contado pra minha mãe, né, nem o meu esposo pra mãe dele. E minha mãe veio me visitar. E aí ela falou que tinha sonhado, na verdade, que ela tava orando de madrugada e que Deus pediu pra ela orar pelo meu ventre. Ela não sabia que eu tava nesse processo de esperar pra fazer uma nova ultrassom e tudo, pra ver se tinha batimentos do bebê. E aí eu chorei, aí eu não aguentei.
Eu falei, ai meu Deus. Aí eu comecei a chorar, caí no chão. E ela, que foi, minha filha? E eu falei pra ela, mãe, aconteceu isso e isso, eu vou fazer uma nova ultrassom, né? Aí ela, então vem que eu vou orar por você. E a gente, né, ora e pede pra Deus fazer um milagre. E a gente orou. E aí ela falou pra mim, filha, seja feita a vontade do Senhor, né? Seja feita a vontade do Senhor. Eu falei, ok, mãe, seja feita a vontade de Deus, amém. E aí chegou o dia de fazer a nova ultrassom, infelizmente não tinha batimentos. E aí foi muito difícil pra mim, né? Mas eu entendi que era a resposta do Senhor e eu tinha falado que seja feita a sua vontade, Deus. Queria muito que tivesse, mas que seja feita a tua vontade. E esse é o importante, né? Da gente reconhecer que a vontade do Senhor é soberana à nossa. E ela é muito melhor do que a nossa. Por mais que naquele momento a gente enxergue um deserto, a gente enxergue algo muito ruim, Deus tá vendo todo. E Ele tá vendo a história completa, então Ele sabe o que é melhor pra nós. E aí, ok, aí eu, voltando, né, porque eu tava falando, eu aguardei 15 dias pra ver se expelia naturalmente, não expeliu, eu fui pra maternidade fazer o amil, que é uma aspiração que faz no útero pra tirar. E aí eu internei, acabou que eu tive que fazer uma curetagem, eu acordei e o médico falou, olha, não deu pra fazer o amil, teve que ser curetagem. Eu fiquei muito triste por isso, porque eu tinha muito medo da curetagem, de machucar o útero, de dificultar mais ainda a engravidar, né, porque a curetagem é um procedimento invasivo e a gente deve evitar ela. Mas enfim, segui minha vida. E essa médica que me atendeu na emergência, que passou os remédios pra tentar segurar a gravidez, que falou, né, que foi muito humana, ela falou, Paula, geralmente o protocolo pede pra gente encaminhar os pacientes pra reprodução humana somente quando tem 3 abortos. Mas eu não vou falar pra você esperar isso. Eu já vou te encaminhar. Ela me deu o contato de um médico da reprodução humana que mexe com essas coisas, né, que é especialista nisso, em abortos, em fertilização e tudo, pra eu poder investigar o porquê que eu tava perdendo, né? Já era o 2º aborto. E eu era nova, eu não tinha comorbidades, né? Não tinha nenhum problema de saúde, então não tinha por que eu estar perdendo. Então eu tinha que saber o porquê que eu tava perdendo esses bebês. Então ela não esperou fazer. Graças a Deus por isso. Mais uma vez eu falo quanto ela foi encaminhada pelo Senhor. Graças a Deus ela não permitiu, né? Ela não me falou, não, tenta mais uma vez. E se não der, a gente vai investigar. Porque senão eu ia ter perdido mais um bebê. E aí teria sido caos. Então eu fui pra esse médico, depois que eu fiz essa cirurgia, né, a curetagem, eu procurei esse médico da reprodução. E aí, comecei a minha jornada de investigação pra saber o porquê que a Paula estava abortando. Né, entrei em contato com esse médico, ele me passou uma bateria de exames, tá? Eu fiz exames pra trombofilia, eu fiz um exame que chama esterossalpingografia, que é pra olhar as trompas, pra ver se tinha algum problema nas trompas. Eu fiz tomografia, ressonância da pelve, eu fiz uma esteroscopia, eu fiz uma bateria de exames, muitos exames. E aí foi em 2023, né, o ano passado, que eu comecei essa sequência de exames e exames, mais exames, e com muito medo, gente, com muito medo de ter algum problema, de ter trombofilia, de ter que utilizar medicações, ou que, na verdade, assim, meu medo maior era ser infértil, né? Meu medo maior era não poder gerar uma vida. E isso me perturbou por muito tempo. E eu falei, Deus, por favor, eu sei que a oração correta faça a sua vontade sobre a minha vida, né? E que seja feita a sua vontade, se for pra eu ser infértil, né? O Senhor sabe o que faz. Mas eu lembrava de ler a Bíblia e de ver que Deus não permitia, que não era vontade do Senhor que uma mulher fosse infértil, né? Dos exemplos. Eu lembro de quando tá passando pelos abortos, de ler sobre a história de Samuel, né? A Ana, mãe dele, que não conseguia ter filhos, né? Chorou aos pés do Senhor. E o Senhor deu um filho, um profeta pra ela, né? Um filho que foi tão relevante no tempo dele. E também Isabel, também, que gerou filho na velhice. Sara também gerou filho na velhice, né? Deus permitiu ali, com aquelas mulheres com orações sinceras, que pediam para ser mães, Deus permitiu. Então eu pensava, Deus, por favor, então faça isso na minha vida também, é meu sonho de infância ser mãe, eu quero muito ser mãe. Meu marido também quer muito ser pai, a gente quer muito ter uma família, né? Muitas vezes a gente vê assim, por que não adota e tudo? Gente, é muito nobre adotar.
Mas a gente, toda mulher tem o sonho de gerar, né? De gerar um filho dentro de si. Então, é muito egoísmo você também falar, ai, adota, né? Sem saber o que que é passar por tudo isso. E então, começamos a jornada de investigação. E esse medo, né, que me rondava, e eu sempre orando. Foi o momento realmente que eu mais estive próxima do Senhor, que eu mais entendi que Ele nos ama e que Ele é um Deus de detalhes, que Ele cuida da gente, que Ele, tudo que Ele faz tem um propósito, que até em meio à dor Ele tira algo bom, né? E eu lembro de seguir a Fabiola Mello, que é uma pastora que também ela passou por 3 abortos, e ela falou uma frase muito forte, impactante, que ficou no meu coração, que é gerar um testemunho dói. E eu ficava sempre assim. Toda vez que eu sentia muita dor, muita tristeza, eu lembrava, gente, gerar um testemunho dói, gerar um testemunho dói. E eu sei que eu vou ajudar outras mulheres, que essa dor vai ser ressignificada, que eu vou poder ministrar sobre a vida de outras mulheres e abraçá-las e poder, junto com elas, continuar na fé, na esperança de que Deus realiza sonhos e Ele cumpre promessas. Ele é um Deus de promessas. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E aí, nessa jornada, então, aconteceram tantas coisas. Ai, foi muito engraçado, assim, algumas intercorrências, alguns problemas, assim, no meio do percurso. Eu fiz alguns exames de trombofilia que não eram para ter sido feitos, de acordo com as evidências científicas, né? E aí deu uma alteração. E aí o médico falou, olha, Paula, você vai precisar tomar as injeções, né? As injeções para anticoagulantes. Porque provavelmente pode ter sido isso que você perdeu seus bebês, pode ser que você tenha essa trombofilia, porque um dos exames deu uma alteração. Não deu positivo, mas ele ficou ali alterado. E era um exame que não era nem para ter sido pedido, né? E aí ele falou, você vai ter que tomar as injeções durante toda a gestação e durante o pós-parto, né? Acho que é 45 dias pós-parto. E eu fui pra casa triste, falei, Deus, eu não aceito isso, não aceito, eu não quero tomar essas injeções, eu não sinto que eu preciso tomar, porque assim, gente, cada mulher tem uma realidade, né? E eu tinha estudado sobre isso, então eu não aceitava esse tratamento do médico. Eu falei, eu vou pedir uma segunda opinião, né? Mas assim, claro que se realmente eu tivesse feito um exame que era pra ter sido feito, que eu tivesse 100% de certeza que eu tinha trombofilia, e só tomando a medicação que eu teria um filho, eu teria tomado tranquilamente. Eu ia tomar feliz, alegre, essas injeções todos os dias pra gerar o meu milagre. Mas eu não estava me sentindo bem, eu falava, Deus, eu não aceito, porque eu acredito que tá errado, vou pegar uma segunda opinião, mas se for pra ser, ok. E quando ele me passou esse tratamento, ele não tinha visto todos os exames. Eu não tinha feito todos, faltava uma esteroscopia. E que é um exame que entra com uma câmerazinha lá dentro do útero e avalia se tem alguma alteração. E aí ele já tinha passado tratamento sem antes ver todos os exames e tal, e eu fiquei um pouco pé atrás, então eu terminei de fazer os exames e pedi uma segunda opinião. E aí eu fiz a minha primeira esteroscopia diagnóstica, e aí diagnosticaram um pólipo endometrial, que é como se fossem umas bolinhas, né, que cresce, um tecido uterino que cresce além do esperado. E que poderia ter sido a causa dos abortos, por mais que as chances disso eram pequenas. E aí eu marquei uma cirurgia. E isso foi no SUS, foi na maternidade que eu trabalhava. A esteroscopia cirúrgica, veio uma residente do Senhor também, caminhada pelo Senhor, que falou assim, Paula, não faz com esse médico que você fez a diagnóstica, faz com esse outro médico, que foi uma bênção na minha vida também, esse outro médico. E aí eu fiz com o outro médico. Eu já fui direto pra fazer a cirúrgica, então eu fiquei anestesiada, eu fiz aquela anestesia nas costas que as gestantes fazem pra ser parto cesárea. E quando eu acordei, o médico falou, olha, Paula, na verdade, você não tem pólipo. O seu diagnóstico é septo uterino. Então, esse foi o meu diagnóstico. Gente, eu não tinha nenhum outro problema. O meu problema é porque eu tinha septação fúngica. Vou mostrar uma imagem aqui. É como se, a grosso modo, é como se fosse uma carninha, né? Uma carne ali dentro do útero que dividia esse útero e que não deixava espaço
pro bebê desenvolver, pro embriãozinho implantar e desenvolver, porque se ele implantasse lá no septo, que provavelmente foi o que aconteceu, ele não receberia os nutrientes, não tinha circulação sanguínea ali suficiente para esse bebê desenvolver. E aí eles não desenvolviam e morriam, né? E aí eu sofri os abortos. E nisso, ele viu os meus exames e viu que lá na ressonância que eu tinha feito, um dos exames questionava se eu tinha septo, né? Lá, tinha lá sugestivo de septo uterino. Só que nenhum dos médicos que estavam me acompanhando observou isso. Quem observou foi esse médico no dia da cirurgia, que eu tava lá, que ele ia tirar os supostos pólipos. Ele, na mesa de cirurgia, descobriu que eu não tinha pólipo. E aí ele viu esse septo e confirmou com a ressonância. E ele me deu o diagnóstico: Paula, é septo uterino que você tem. E é isso que tá causando seus abortos. Então esse foi meu diagnóstico, né? Septo uterino. E aí ele conversou comigo, a gente marcou uma consulta de retorno. Ele falou: Paula, nós vamos fazer sua cirurgia. E aí ele me explicou tudo que era pra eu fazer, os passo a passo. Ele cuidou de mim tão bem, assim, me encaminhou tudo certinho. Eu me senti tão segura com ele e falei: foi Deus que colocou esse médico na minha vida. Mais uma vez eu vendo o cuidado de Deus sobre a minha vida. Esse septo, gente, é uma má formação genética. Quando a gente ainda é um embriãozinho, quando eu era um embrião, na formação do meu útero, dentro da minha mãe, né? Minha mãe me gerando, teve essa má formação genética e aí aconteceu do útero não se desenvolver certinho e ter esse septo, que foi o que dificultou. Porém, não são todas as mulheres que abortam por ter septo. Tem muitas mulheres que têm septo uterino que não abortam. Mas o meu caso provavelmente era por causa do septo, né? Foi o que encontrou de diferente, de fora do normal, fora do padrão no meu corpo, né? E como eu tive 2 abortos, então a gente associou ao septo. Não são todas as mulheres que precisam tirar esse septo, precisam fazer a retirada, né? Fazer cirurgia. Mas no meu caso, como eu tinha perdido 2 bebês, eu tinha que tirar esse septo. E aí a gente fez a cirurgia e eu fiquei... Foi uma cirurgia rápida, assim, mas o médico disse que foi bem difícil para tirar esse septo, porque ele disse que meu septo ele era muito espesso. E ele ocupava muito a cavidade uterina. Então, eu não tinha espaço, meu útero não tinha espaço para um bebê desenvolver. E aí ele retirou esse septo e a gente colocou um DIU para que a parede do útero não colasse uma na outra, né? E não ficasse sinéquias, que são como se fossem aderências no útero. E ele passou um anticoncepcional também. Então ele passou todo um tratamento bem individualizado pra mim, bem completinho, pra que a recuperação fosse boa. E aí eu fiquei, acho que 2 meses tomando o anticoncepcional e com esse DIU que, gente do céu, foi tenso. Foi um DIU diferente, mas ele era de cobre. E eu passei muito mal. Eu tive muita cólica, foi uma época bem difícil, assim, fiquei bem estressada, mas glória a Deus por isso. Então, isso tudo, gente, aconteceu no decorrer do ano de 2023, né? E aí, ele passou outra esteroscopia pra mim, que eu fiz com outro médico pelo meu plano, pra ver se estava tudo bem com o útero, se tinha dado tudo certo com a cirurgia. E aí, esse outro médico viu, fez a cirurgia, fez a esteroscopia diagnóstica, né? Que era só pra olhar mesmo lá dentro do útero, e viu que tava tudo bem. E aí, ele foi e tirou o DIU também. E eu parei o anticoncepcional. E tava tudo maravilhoso. Aí eu fui no retorno com o médico que fez minha cirurgia, que é meu anjo, que eu louvo a Deus pela vida dele. Que foi por ele, né? Foi graças a ele, Deus usou a vida dele pra poder me permitir viver o que eu tô vivendo hoje, que é gestar a minha filha. E aí eu voltei nele e ele falou: olha, Paula, tá tudo bem, foi tudo certo com a cirurgia, seu útero já tá bem cicatrizadinho. E aí eu falei: então, doutor, e aí, posso tentar engravidar? E ele falou: pode tentar engravidar sim. E aí com 1 mês eu tive um ciclo, no segundo ciclo eu estava grávida, pela glória do Senhor. De novo, com medo. Ainda, com receio do que eu ia passar, com medo de ter algum problema.
E eu esqueci de falar que eu peguei uma segunda opinião com outra médica sobre as injeções. E aí a outra médica falou que não precisava de eu tomar essas injeções, eu não tinha trombofilia, não era o diagnóstico, que realmente o que eu tava pensando estava certo, eu não precisava tomar. E que o que me atrapalhou nas gestações, que fez eu ter esses abortos, foi justamente o septo uterino. E que eu poderia seguir com o tratamento que o outro médico tava me tratando, né? Fazendo a cirurgia, eu podia fazer a cirurgia e depois eu poderia voltar nela. E então, eu me lembro que em 2023, em maio de 2023, eu pedi pra Deus pra que eu engravidasse ainda em 2023. Tava lendo o devocional e devocional de novo do Junior Rochirola, o mesmo do Café com Deus Pai, de 2023. E ele falava pra gente ser ousado e fazer um pedido ousado pro Senhor. E eu falei, Deus, se for da tua vontade, me permita engravidar ainda em 2023. E aí, em setembro, em agosto, né? Julho eu terminei o tratamento, agosto. Em setembro eu descobri a minha gestação. E foi muito engraçado também a forma como eu descobri a gestação. Aproveitar que eu já tô falando, eu já vou falar tudo aqui. Eu ainda não tinha... Aí dessa vez, que das outras 2 vezes, eu não tinha planejado, tipo, hoje é meu dia fértil, né? Tem que ter relação sexual. Só que dessa vez, como minha espera tinha sido de 2 anos praticamente, eu falei, amor, vamos usar os dias férteis, porque eu seguia num aplicativo. Esse aplicativo foi excelente, gente. Quem tem ciclos regulares e quer engravidar, usem o aplicativo, porque é muito bom. Ele fala sua semana fértil, que é a semana que você precisa ter relação sexual, de preferência um dia sim, um dia não, né? Se não for todos os dias, pra aumentar as suas chances de engravidar. E aí eu falei, amor, hoje é meu dia fértil e tal. Então, assim, eu sei até o dia da concepção do meu bebê, da minha princesa. E foi muito engraçado, assim, porque a gente riu muito, assim, dessa situação, né? De planejar, de ter o dia certo pra ter relação. E eu só via Deus em tudo, né? A presença do Senhor em tudo e que Deus estava fazendo. E aí eu não tinha ainda menstruado, não tinha atrasado minha menstruação, então eu não tinha feito teste, né? Eu já tinha planejado tudo. Eu vou fazer. Se minha menstruação atrasar esse mês, eu vou fazer um videozinho e tal, fazendo o teste de farmácia. Aí eu passei mal, viajei, passei mal, fui na emergência. E aí a médica ia me passar uns remédios, eu falei, olha, doutor, eu sou tentante e eu tenho medo, né, de estar grávida, eu não sei, o meu ciclo não atrasou ainda, então nem fiz teste. Então eu tenho medo dessas medicações antibióticas que você tá passando poder interferir na gestação. E ela falou, não, foi muito prudente você me falar isso, então vamos fazer um beta só por desencargo de consciência, né, que é o exame de sangue. Que aí você toma o remédio tranquila. Eu falei, então tá. E aí esse beta demorou a ficar pronto, acabou que ficou pronto só no outro dia. E aí quando eu abri, eu não consegui ver, eu mostrei pro meu marido, falei, amor, e aí, eu tô grávida? E ele, eu não sei. Eu falei, tá alto ou tá baixo o valor? Que era de valor, né, era o quantitativo, não era tipo positivo e negativo, era de valor de referência. Ele falou, tá baixo. Aí eu olhei e realmente era uma gestação muito inicial, porque a minha menstruação ia atrasar no dia que a gente viu esse teste. E aí ele tava lá, um valor bem baixinho mesmo, mas que já caracterizava gravidez. E eu falei, amor, eu tô grávida mesmo. Ele, calma, amor, a gente não sabe ainda, vamos esperar. Eu falei, amor, estou grávida. E aí a gente orou e a gente agradeceu o Senhor. E aí marquei a primeira consulta de pré-natal. E nesse meio tempo, até chegar o dia de fazer a ultrassom, foi muito difícil também. Foi muita expectativa, medo de passar por aquilo de novo. Eu acho que meu trauma maior era fazer ultrassom. E aí a gente marcou ultrassom com uma médica maravilhosa, que eu estou com ela até hoje fazendo minhas ultrassons. E quando ela colocou o aparelho e eu escutei aquele coração. Pai, muito obrigado. Na minha vida. Eu só sabia chorar e agradecer ao Senhor, falar obrigada, Senhor, porque eu nunca tinha escutado o coração dos meus bebês. Então, pra mim, foi o dia mais marcante, não foi descobrir a gestação, foi fazer a primeira ultrassom. E escutar aquele coraçãozinho tudo rapidão. E ela falar, tá tudo bem com o seu bebê, tá tudo bem, tá desenvolvendo bem. Ai, meu Deus. E confesso que foi difícil, né, gente? Todo dia eu ia no banheiro, olhava pra ver se não tava sangrando a calcinha. Mas não tinha sangramento na calcinha.
até eu conseguir entender que dessa vez ia dar tudo certo. Confesso que a minha fé no Senhor é muito grande, eu creio que Ele tem o melhor pra mim. Mas nós, como seres humanos, né, Deus sabe que a gente é falho, que a gente tem nossas fraquezas, né? Então, dia após dia, eu comemoro, eu celebro. Eu tenho celebrado semana a semana a gestação, por isso tem sido, assim, uma gestação maravilhosa. E eu cheguei nas 31 semanas ontem. E eu estou, assim, celebrando cada semana de vitória que a minha bebezinha tá aqui dentro. Eu já sinto ela mexer, e ela mexe bastante. O quartinho já tá pronto, quase 100% pronto. E eu estou na expectativa de recebê-la nos meus braços e falar pra ela o quanto ela foi esperada, desejada, e o quanto ela é amada, né? Ela já é muito amada, minha princesa, meu bebezinho arco-íris. Só um detalhe que eu esqueci de dizer, que na minha primeira gestação, meu esposo tinha saído do emprego. Então foi um momento muito difícil, a gente ficava pensando, meu Deus, como que vai ser agora eu grávida e meu esposo sem emprego, né? E aí tudo aconteceu, né? Então, assim, até nisso Deus cuidou dos detalhes. Eu também pude ter uma experiência profissional que eu queria antes de engravidar, porque agora eu estou de licença maternidade, então estou afastada dos meus afazeres profissionais, não porque minha gravidez é de risco, porque ela não é, mas é porque eu sou profissional de saúde, e quem trabalha em local insalubre tem que afastar quando engravida. Mas assim, pequenos detalhes que eu fui anotando, que eu fui entendendo, né, de todo esse processo que me trouxe até aqui e que Deus via, né, cada detalhe. Agora, hoje meu esposo, né, já está em um emprego muito bom, nós temos um plano de saúde muito bom agora também, para poder, né, receber nossa bebê, fazer tudo que a gente sempre quis, né, montar o quartinho do jeito que a gente sempre quis. Então, até nisso, Deus pensou em cada detalhe. De não deixar a gente preocupado, né, de amparar a gente, como Ele sempre tem feito. E agora, o próximo vídeo é para mostrar minha filha para vocês, então não deixem de assistir o próximo vídeo, de me seguir aqui nesse canal, que não tem vídeo ainda, esse é o primeiro, mas que eu quero continuar postando vídeos aqui sobre gestação, para ajudar outras mamães, né, falar sobre abortos, falar sobre tudo que envolve maternidade, que eu amo falar, eu já amava, porque eu sou da área de obstetrícia, né, da área de maternidade, e agora eu, mãe, passando por tudo isso, amo mais ainda falar sobre esse tema. Então, fiquem ligadinhos, porque vai ter mais vídeos por aqui. Quem ficou por aqui até o final, muito obrigada. Eu sei que ficou muito grande, muito extenso, mas é porque é um pouquinho de tudo, né? E o meu testemunho aqui também pra você. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele te conceda paz, graça, alegria e esperança no seu coração, porque eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, Deus é um Deus de milagres e é um Deus de promessa. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Creia que o seu milagre vai chegar.